dias de espera. Quarenta dias de angústia. Quarenta dias de dor. 40 dias de milagres. 40 dias de amor. 40 dias para a Páscoa. No Evangelho de Lucas, e aí nós vamos à nossa terceira mensagem da série da Quaresma, esses 40 dias que antecedem a Páscoa. Hoje é a terceira semana, depois da quarta-feira de cinzas, é o terceiro domingo, e nós estamos aí na metade em direção à celebração mais importante da nossa fé, que é a Páscoa, que é a morte e ressurreição de Jesus. Capítulo 5 diz assim a palavra de Deus: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, ele disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos ele disse: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Amém. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenham medo, de agora em diante você será o que, gente? O que? Pescador de homens. Vamos repetir isso. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Palavra maravilhosa essa que Lucas relata no seu evangelho. A passagem da conhecida pesca maravilhosa. Muita gente se concentra na pesca maravilhosa, é interessante. Quando a gente pensa sobre isso, a gente só lembra disso: poxa, Jesus é o provedor, hein? O cara, o multiplicador. Tem muita gente que usa esse texto até para tentar convencer a gente que Deus é aquele que vai estar sempre dando prosperidade financeira, prosperidade material. Gente, pelo amor de Deus, isso não é o centro desse texto. O centro desse texto é discipulado. O centro desse texto é um convite que Deus faz a um grupo de pescadores. É isso mesmo. Não era um grupo de religiosos ou teólogos ou empresários ricos daquele tempo. Ele escolheu como seus primeiros discípulos, Jesus escolheu como seus primeiros discípulos, colegas de trabalho que tinham uma pequena empresa de pesca. A Bíblia diz aqui que eles eram sócios. Pedro, Tiago, João e mais um outro aqui, provavelmente o irmão de Pedro. Estavam lá na beira do mar da Galileia. Um mar com ondas, um mar
parecido com esse que criaram aqui atrás. Um barco que já estava sendo recolhido e redes que já estavam sendo lavadas em uma manhã cansada, depois de uma madrugada fatigante e sem frutos. A primeira coisa que nós observamos nesse texto, gente, é que o chamado de Jesus é para todo mundo, para ricos e pobres, para doutos e indoutos. A igreja de Jesus não comporta ideia de classes, nem de classes sociais, nem de classes espirituais. Na igreja do Senhor, todos são iguais diante dos seus olhos. Na igreja do Senhor, há a verdadeira unidade, porque ela é produzida pelo Espírito Santo. E a coisa que a gente tem que sair daqui sem deixar para trás e guardar no nosso coração é essa. Talvez você pergunte: quem sou eu para Deus me chamar para ser bênção nas mãos dEle? Quem sou eu para Deus me usar para fazer algo nas mãos dEle? Quem sou eu para Deus me usar e eu dar uma palavra a alguém, ou abençoar alguma pessoa, ou realizar algum ministério, ou realizar alguma atividade? Eu não tenho conhecimento, eu não sei muita coisa, eu não sei muita Bíblia, eu não tenho muita reputação, ou o que quer que seja. O primeiro ponto dessa mensagem, cujo tema é de pecadores para pescadores, nós precisamos entender que esses pescadores que Deus está convidando, que estão aqui me vendo, e eu sou um deles aqui com o microfone na mão, são homens e mulheres comuns. Nós temos que derrubar o mito da ideia que se criou de aqueles que são mais queridos por Deus, ou aqueles que são os párocos, os padres, os pastores e tal, e estão lá em cima e tudo mais. O Senhor está chamando gente, e se você é gente, esse convite é para você também. Se você é gente, o Senhor quer você nessa empreitada. Ele quer te habilitar, Ele quer te mudar, Ele quer te abençoar. Então a primeira coisa que nós vemos nesse evangelho é que o Senhor convida pessoas de todas as classes, de todos os saberes, de todas as cores e de todos os sabores. Na realidade, esse é o projeto de Cristo, um projeto em que todos são dignificados por Ele. A segunda coisa que é muito importante, que também é central nessa mensagem, e muitas vezes as pessoas não se dão conta, porque mais uma vez eu lhes digo, é fácil se concentrar nos peixes. Poxa, quanto peixe! Olha o que é que Deus faz, enche a vida da gente, o barco da gente de suprimento de peixes. O ponto principal aqui, gente, não é o peixe, não é a pesca. É o início e o fim do discurso de Jesus. E o início do discurso de Jesus é mais ou menos assim. Como a gente leu, ele diz aqui no verso 2, do capítulo 5, ele diz assim: viu à beira do lago 2 barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco, ele começou a fazer o que, gente? A ensinar. Mais ou menos o seguinte, ele chega para Simão e diz: Simão, afasta um pouco o barco para o mar, eu quero me sentar sobre o barco. E Jesus senta naquele barco e começa a ensinar as pessoas. Começa a falar sobre o reino de Deus. Começa a falar sobre o plano de Deus para a humanidade. Começa a falar sobre o plano de perdão, de graça que Deus tem para todo ser humano. Jesus começa a pregar, gente, a palavra a partir da empresa de Pedro. Qual é o ponto central nessa questão? É que Deus quer usar a nossa vida, porque o nosso barco aqui representa a nossa vida. Deus quer usar a nossa vida como palanque. Ele quer que nós sirvamos de palanque, para que Ele se sente, para que Ele nos use, para que Ele exponha a graça, para que Ele toque em pessoas, para que você seja instrumento de cordialidade, instrumento de pacificação, instrumento de vida. Deus quer te fazer um instrumento de vida. Ele quer usar a tua vida, Ele quer usar a tua identidade enquanto pessoa e usá-la para a glória dEle. Amém, gente? Agora deixa eu colocar as coisas em contraponto, vocês vão entender o que eu quero dizer.
voltando àquele ponto. Quando a gente fala do nosso barquinho e a gente fala de Jesus, a gente fala de duas coisas, presta atenção. Quando eu falo do barquinho e eu falo de Jesus, quando eu falo que minha vida é um barco e eu chamo Jesus, eu costumo buscá-lo para duas coisas, vê se eu estou certo. Ah, Senhor, a minha vida está uma tempestade só, a minha vida está uma confusão só, Senhor, estou aqui no mar, me sinto um náufrago, vem sobre a minha vida, Senhor, e acalma a tempestade, sim ou não? Sim ou não? Outro vai dizer assim: Senhor, eu creio que Tu és um Deus da provisão, aleluia, vem, Senhor, e enche o meu barco de peixe, vem, Senhor, e me dá o que eu estou precisando. Não, não é, gente? Poucos dizem: Senhor, que eu seja capacho para os Teus pés, sobe sobre a minha vida, usa a minha vida para abençoar pessoas. Perceberam como a primeira parte é a corriqueira? O que é que Jesus valorizou primeiro aqui, gente? Pergunta para vocês: suprir as necessidades de Pedro ou usar Pedro para suprir as necessidades dos outros? Vida cristã é isso. O barco é usado por Deus como palanque. Ele quer a nossa vida, esse barco, gente, para te ajudar a entender. Você não sai daqui entendendo que barco. Você é um barco. Você é um barquinho em alto mar na vida. Deus quer usar você. Você quem, pastor? Você, com o que você tem, com o que você é, com o que você aprendeu, com o que você não aprendeu, com o que você sabe, com o que você não sabe, com a sua origem, com a sua história, é isso mesmo, com as suas dores, é isso mesmo, com os seus traumas, é isso mesmo, com os abusos que você sofreu, é isso mesmo. Ele quer usar quem você é, gente. Ele quer nos usar como nós somos, esta vida quebrada em processo de reconstrução. Mas uma coisa é real: a primeira e essencial coisa que Jesus quer fazer antes de dar provisão para nós, gente, é nos usar para abençoar o mundo e para que a minha vida e a sua vida sejam um palanque para a glória de Deus. Você crê nisso? De verdade? Pois é isso que tem no texto. Então vamos recapitular comigo. Repita: Jesus convida todos os povos, de todas as raças, classes e cores. Segundo, Jesus quer a nossa vida como um palanque, como um palco, para que Ele abençoe o mundo, através da gente. É isso mesmo. Feito isso, olha o que é que acontece. Depois que Jesus prega sobre o reino de Deus, ele chega para Pedro e diz: vamos pescar? Vamos pescar, Pedro? Pedro olha para ele, lavando as redes, tirando os sargaços, uma noite cansativa, uma pesca noturna, sem frutos, sem provisão. E Jesus disse: vamos pescar. Agora é hora de pescar. Agora é hora de você ver a minha provisão na sua vida. Agora tem um detalhe: se você quer as minhas bênçãos, se você quer experimentar a dimensão das minhas bênçãos, não fique com o barco na beira do lago. Vá para o fundo do lago. Vá para as águas profundas, mais escuras, onde você não consegue ver o chão, onde você não consegue ver nos seus mistérios. E foi lá em águas profundas que eles lançaram as redes, e naquele momento Deus fez convergir grandes peixes do lado para onde eles jogaram a rede. E eu fico pensando, gente, sinceramente, você vai experimentar as grandes dádivas de Deus quando você correr riscos. Quem não quer correr riscos vai comer piaba frita na beira do lago. Agora, quem quer correr riscos vai comer das grandes bênçãos de Deus, que estão ali no alto mar.
que estão ali na profundidade do mar. Você já viu alguém dizendo assim: poxa, peguei um atum de 20 quilos na beira-mar em Camboinha, com minha varinha de pescar? Você viu alguém dizer isso? Só se o atum estiver doente, mordido por um tubarão e fugindo do tubarão. Você não vai ver isso. Se você quer peixes grandes, você vai para onde, gente? Para o alto mar. Você vai para as águas profundas. E isso significa que Deus quer nos levar para águas profundas. Agora, vem um detalhe muito interessante em tudo isso. Na hora que ele pesca, na hora que ele pega aqueles peixes, a Bíblia diz que acontece o que, gente? Vamos lá. Olha o que é que aconteceu. No verso 6, leia comigo o verso 6 do capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Diz assim: quando pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram o que, gente? A rasgar. Uau! Peixe rasgando com tanto peso. Nossa! Eu tenho aprendido uma coisa, e eu quero passar para você como um conselho. Cada palavra revelada na Bíblia tem um sentido de ser. Para você, pode ser complemento. Para você, pode ser uma mera ilustração da circunstância. Tudo que está nas Escrituras, cada palavra tem um sentido de ser. É por isso que diz-se em Apocalipse que aquele que tirar um tio da palavra de Deus sofrerá todas as consequências. Porque a palavra de Deus, gente, tem sentido pleno em cada letra. Amém, irmãos? Não podemos desprezar em nada. E uma coisa que eu tenho me concentrado nesse texto: por que que Jesus falou que as redes estavam rasgando? Seria o rasgar das redes uma informação meramente circunstancial? Não. Tem um princípio que ele quer ensinar com aquilo. Quando as redes começaram a se rasgar, o que é que eles fizeram? Saiu o assovio. Geralmente nem sai. Eles chamaram os amigos para se juntarem e dividirem os peixes. Sim ou não? Princípio por trás do preceito: bênçãos de Deus não compartilhadas são bênçãos desperdiçadas. Nós só entendemos o que é uma vida de discípulo, de pecador que foi transformado em pescador, quando a gente percebe que as dádivas de Deus em nossa vida, os suprimentos de Deus para a nossa vida, têm que servir para abençoar outras pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você: o seu título, Deus não deu só para você. Ele deu para que você abençoe pessoas. A sua inteligência Ele deu para que você abençoe pessoas. O conhecimento que você tem Ele deu para que você abençoe pessoas. A vida que você tem Ele deu para que você abençoe pessoas. Não existe bênção genuinamente divina que não tenha a intenção de transbordar de nós para o outro. E eu fico pensando: quanta avareza no meio do corpo de Cristo. Quantas pessoas buscando os seus próprios interesses. Quantas pessoas lotando os templos das igrejas no Brasil e na América Latina à procura de bênçãos em forma de cifrões. Quantas pessoas estão totalmente voltadas a um cristianismo de consumo, consumidores, frequentadores de shopping centers gospel. E o pior é que a igreja, e aí eu me incluo, porque a Bíblia diz que quando uma parte do corpo adoece, todos sofrem. A igreja no Brasil, a partir de algumas referências, alguns grupos enfatizando um evangelho, gente, extremamente avarento, no sentido de que aquilo eu vou buscar para mim, individualista. Deus vai me dar aquilo, Deus vai realizar aquilo na minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: você nunca vai entender
o que é ser um homem ou uma mulher de Deus, enquanto as suas redes não estiverem rasgando, para que você entenda que compartilhar é uma grande dádiva que Deus nos deu. Compartilhar tempo, vida, recursos. Uma vez eu conversando com um colega, e a gente estava falando de imposto de renda, né? Porque realmente quem paga imposto de renda no Brasil é funcionário público, porque desconta na fonte. Não dá para sonegar, né? Funcionário público é na fonte, é na jugular. Pluf, paga. E uma vez a gente conversando sobre as cargas tributárias, 2 procuradores da Fazenda conversando sobre a carga tributária. E eu disse, cara, deixa eu dizer uma coisa. E eu ainda tenho outra bênção, não só a de pagar imposto, porque só paga imposto quem tem dinheiro. É verdade? Se eu estou pagando imposto de renda é porque eu tenho renda. Diz, pois eu, desde que me converti, eu pego meu contra-cheque, o meu e da minha mulher, ela faz as contas, a gente entrega 10% do nosso salário bruto, todo mês. Desde 1994 é assim. Se eu não acredito, o que é que tu espera em troca? Boa pergunta, né, gente? Aí eu disse, nada. Eu não espero nada em troca, porque eu já tenho tanto. Eu só espero ter a bênção de dar mais e mais e mais. Jesus quis ensinar aqueles homens ali que as dádivas dele na vida da gente têm que ser compartilhadas ou elas acabam sendo desperdiçadas. Elas se perdem. Elas são corroídas, elas são comidas. Não tem coisa mais deplorável do que declaração de imposto de renda de defunto. Fulano, tantas casas, tantos carros, morreu com tal. Que dele? Morreu. Morreu. Tem gente que morre rico, mas não sentiu em nenhum momento na vida a alegria de levar riqueza para os outros. Talvez tenha gente assim nesse auditório me escutando hoje. Eu não tenho outra palavra para dizer para você. Uma palavra de bênção, irmão. Carrega, guarda isso no teu coração essa semana. Palavra de Deus para você, aquela vinda do céu. Amém? Amém, irmão? Avarento. Jesus quer todo mundo. Quer usar a nossa vida como palanque. Amém, gente? Quer nos levar para o alto mar para que experimentemos as grandes bênçãos dele. E ele quer que bênçãos dadas e recebidas são bênçãos compartilhadas, senão serão desperdiçadas. E aí, pessoal, a gente chega no ponto que eu acho o ponto central do texto e que pouca gente se ligou. Está todo mundo olhando para os peixes, ixi, que é peixe. Aquele peixe acabou, meu amigo. Comeram tudinho. Aqueles peixes se acabaram na outra semana, meu amigo. Aquela ruma de peixe. Assim como riqueza, assim como o tempo, assim como a vida se acaba. Beleza se acaba. Colágeno se acaba. Ele está lá. Aí vem o centro da questão. Naquele momento, Pedro, ao ver Jesus, depois do que ele falou na beira do lago, depois do que ele realizou naquela pesca, considerada impossível por ele, porque o mar não estava para peixe, literalmente. Quando ele vê toda aquela fartura em cima do barco, ele cai de joelho diante de Jesus e diz, Senhor, sai daqui, Senhor. Afasta-te de mim, que eu sou um pecador. Eu não tenho como viver na tua presença, que eu sou pecador. Eu não tenho o que dar de mim mesmo, porque eu sou pecador. Como se dissesse, o que é que tu queres comigo? Em que eu vou ser útil nos teus propósitos de vida? Como um pecador como eu pode servir para os teus propósitos? Talvez muita gente pense assim a respeito de si mesmo. Deixa eu dizer uma coisa. A vida humana é uma vida de descobertas. Uma das primeiras coisas que acontece quando a gente é pequenininho, quando a gente nasce,
E é muito bonito ver isso quando os bebês descobrem que tem mão. Não é mãe não, é mão. Ele fica assim. E às vezes mete o dedo no olho. Ela já descobriu que tem mão, não já? Ela fica olhando para a mão assim, né? Por isso que tem com as unhinhas cortadinhas ou com a luvinha, porque quando ele descobre que tem mão, ele fica... Aí o tempo vai passando, ele descobre que tem mão, aí ele vai ficando maiorzinho, ele começa... Aí, eu não posso dizer pelas meninas, eu posso dizer pelos meninos, eles descobrem que tem um negocinho pendurado. Aí ele olha assim, aí... Descoberta. Depois que a criança vai crescendo, ela descobre que não sabe voar. Quando ela pula da cadeira e cai no chão, na cama, ela descobre, eu não sei voar. Bah! Ela descobre a caminhada, aí vem a adolescência, ela descobre que tem uma sexualidade. E muitas, de maneira inconsequente, vão viver a sexualidade juvenil da adolescência e acabam estragando a vida. Vem o jovem que termina o seu curso, começa a ganhar dinheiro e ele descobre que pode ganhar dinheiro. E ele sabe que pode ser senhor do seu destino a partir do trabalho. Aí vai passando o tempo, a gente descobre que precisa viver com alguém, alguns querem viver sós, outros querem viver com alguém, mas chega a fase dessa maturidade, chega a fase que a gente começa a olhar para trás, talvez não seja o caso da maioria, e viu que soube juntar dinheiro. Todo mundo agora murchou essa parte, né? Aí ele fica mais velho, e ele começa a descobrir que não vive para a vida toda. E ele começa a gastar o que ganhou para cuidar da saúde. E no leito de morte, ele descobre que não é eterno. Gente, a maior descoberta da vida não é nenhuma dessas. A maior descoberta da vida humana é aquela pela qual Pedro passou. De ver-se diante da santidade de Deus e dizer: sai de perto de mim, Senhor, que eu sou um pecador. O meu pecado me separa de ti, o meu pecado me desumaniza, eu não tenho dignidade de estar em tua presença. Sabe por que a maior descoberta que um ser humano pode ter é de que ele é um pecador diante de Deus? É porque quando isso se descobre, ele é alcançado pela graça do mesmo Deus que o revela o seu pecado, e essa mesma graça o salva e dá para ele sentido de vida e o eterniza nos planos de Cristo. Enquanto você não entender o tamanho do seu pecado diante de Deus, você não vai entender o tamanho da graça de Deus para você. Pedro passou por aquela experiência, gente. Ele transcende no meio daquele mar, naquela hora que ela saber de bexiga de peixe. Ele nem ligou mais para aqueles peixes que estavam no barco, ele só ligou para uma coisa: há um Deus santo que vive e reina, manda em toda a criação, cura todas as doenças e enfermidades, e eu estou aqui diante dele frágil, porque eu sou um pecador. Oh, descoberta maravilhosa. Eu descobri isso aos 24 anos. E aos 24 anos eu descobri que não podia fazer nada da minha vida sem Jesus. Eu descobri que não tinha dignidade alguma para erguer a minha cabeça e ter a ilusão de gerir a minha própria vida. Ele quer todos, quer usar-nos como palanque, quer nos levar às águas profundas, quer nos fartar a alma, quer que compartilhemos o que Ele nos dá, quer que entendamos que não somos merecedores desse amor, para no final de tudo olhar para nós de maneira doce, como Ele olhou para Pedro naquele barco, naquela hora, e disse: não tenha medo.
Jesus está falando com você. Não tenha medo. Como se dissesse: eu sei quem você é, mas eu não te escolhi por quem você é. Eu te escolhi porque eu sou o que sou. Eu te farei pescador de almas. Nossa! Que nova identidade! A identidade essencial do filho e da filha de Deus, pescador de almas. Olha como é que a gente costuma dizer: rapaz, conhece aquele médico? Ele é da igreja. Rapaz, tu conhece aquele pedreiro? É da minha comunidade. Você conhece aquele empresário? Ele é da Cidade Viva. Você conhece aquele homem, aquele bonitão? É da Cidade Viva. Conhece aquela mulher, aquela cabeleireira? Ela é cristã. Deus muda a identidade essencial de Pedro naquela hora. É como se Deus dissesse: vocês têm que entender que a identidade essencial de vocês é o que eu os tornei para mim. Tudo mais se agrega a essa identidade essencial. Você é pescador de almas. Uma vez eu saí daqui num domingo, muito cansado. Fui para casa, dormi. No outro dia fui trabalhar lá na repartição pública onde eu sirvo o meu Brasil. E cheguei lá, estacionei meu carro, vizinho, fui para a calçada. E naquela calçada eu vi um carteiro. Quem conhece a história do carteiro? Vai ouvir de novo. Só de mal, para eu contar aos outros que não ouviram. Lá vem o carteiro do meu lado. Quem não ouviu a história do carteiro, levanta a mão. Então, vocês querem que eu conte? Maioria absoluta. Lá vou eu andando na calçada, e na minha frente lá vem um carteiro, e o Espírito Santo começa a falar ao meu coração: fala com ele, diz alguma coisa para ele. Senhor, manda ele para a Cidade Viva num dia de domingo, que eu já falei tanto. Preguei o domingo todinho, Senhor. Não. Fale com ele, diga alguma coisa a ele. E aquela inquietação do Espírito Santo em mim. Era um dia cansado, até que eu olhei para ele, parei e disse: opa, tudo bom? Oh, tudo bem. Você é carteiro, né? Se ele fosse parente de seu Mandurinho ou de seu Lunga, dizia: não, é a minha fantasia do próximo carnaval. Sou carteiro. Disse: cara, você está aí, né, rapaz? Você tem um trabalho tão legal, um trabalho tão importante. Você entrega cartas, né? Aí, quantas pessoas esperam uma carta, né? E vem pelas suas mãos. Ele disse: Aí também tem pessoas que não esperam que eu vou levar a conta de água, luz. Ele começou a brincar. E no meio daquela conversa, Deus começou a me inquietar para ministrar sobre a vida dele. Eu digo: olha, quero dizer, cara, eu nem sei porque eu estou parado aqui com você nessa calçada, mas Deus ama a sua vida, Jesus morreu no teu lugar, Ele quer te dar, sabe, uma consciência de quem você é nele e tal. E começou a ministrar, e ele estava de óculos, eu percebi que começaram a escorrer algumas lágrimas. Ele se emocionou. Eu ministrei o coração dele, ele tirou o óculos, aí depois que eu falei tudo, ele olhou para mim: eu conheço você, na televisão. Eu digo: não, mas esqueça, não tem nada a ver televisão, nada a ver, aqui não tem nada a ver, eu quero falar com você. Deus tem um plano maravilhoso na sua vida, Ele ama você, Ele quer você perto dEle, Ele quer usar a tua vida como palanque para a glória dEle. Aí eu abracei o carteiro, saí, ele foi embora também. Eu disse: olha, entra aí no site, qualquer dia não aparece, coisa e tal.
O tempo passou, no dia da comemoração dos 10 anos da Cidade Viva, lá na fazenda, lá no centro metropolitano, uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, olha quem veio para a festa dos 10 anos. Aí quando eu olhei, quem? O carteiro. E aí ele chegou, começou, falou, disse: oi pastor, que bom, eu estou aqui, tal, legal, que benção. E aí, onde é que você anda? Disse: não, eu tenho frequentado a Cidade Viva. O mesmo? Onde? Lá na Zona Sul, no Cidade Viva Zona Sul, lá no Valentina. Digo: nossa, que legal, cara, que bem você tem frequentado, Deus tem falado do seu coração. Tem, tal, que bom, estou feliz com isso. O tempo passou, quando foi agora há pouco tempo, eu estava dormindo, meu filho chegou, me acordou: papai, fui tocar lá no Valentina, e eu conheci uma pessoa que falou comigo, diz que ele conhece. Quem foi, meu filho? Um carteiro. Digo: sim, meu filho, mas o que é que há demais nessa história? Não, pai, porque eu vi você falando da história desse carteiro. E daí, o que é que tem um carteiro? Pai, ele agora é o tecladista da banda da Cidade Viva na Zona Sul. Eu digo: uau! Sabe por quê? Porque naquela rua, naquele dia, nada das minhas identidades secundárias faria sentido. Meu cargo, minha idade, meu diploma, minha origem, minha classe ou minha cor. Porque naquela hora o que fez diferença eterna na vida daquele homem para toda a vida foi o fato de eu ser, nas mãos de Deus, um simples pescador de almas. E é isso. É o que Deus quer que a gente seja. No final das contas, somos pecadores que em Cristo são transformados em pescadores. Que o Senhor nessa hora crave no nosso coração a mais linda de todas as bênçãos e dádivas que podemos ter, dele poder contar conosco para transformar o mundo. Louvado seja o nome do Senhor, hoje e para sempre. Amém.